Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Arena Talks, nesse terceiro e último dia da Seafood Show Latin America 2023. O nosso evento conta com o patrocínio do Ministério da Pesca e Aquicultura e da Fundação Dom Cabral. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores por tornar esse evento tão relevante uma realidade. Bom, nós tivemos aqui nesses 2 dias painéis, palestras super interessantes, convidados, especialistas renomados nas suas áreas. Hoje, no terceiro dia, não vai ser diferente. Hoje é um dia focado em food service. E a primeira parte dessa tarde vai ser dedicada ao Festival da Gastronomia Japonesa. Vão ser 2 painéis especiais, um conteúdo com curadoria da ABGJ, Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. Nesse primeiro painel agora, nós vamos abordar a importância da cadeia de suprimentos no setor de restaurantes japoneses. Vou chamar aqui agora ao palco o nosso convidado especial, o chefe sushiman e empresário Jun Sakamoto. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Pode se sentar, por gentileza. Vou convidar ao palco também o gerente comercial da Mitsubishi Brasil, Felipe Catata. Obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Convido também ao palco o presidente da Abrazel São Paulo, Luizinho Hirata. Luizinho, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. E para fazer aqui a mediação dessa nossa primeira conversa, eu convido ao palco o presidente da ABGJ, Marcelo Shiraishi. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Agora é com você. Obrigado, boa tarde, gente. Tudo bom aí? Então tá bom. Sabe que o mundo é tão dinâmico que assim, tá escrito aqui, ó, gerente comercial, mas o Felipe já é CEO da Cermaq Brasil. Por favor, uma salva de palmas aqui, ó. Isso aí, né, Felipe? Mudanças, né? Mudanças, né? Então, gente, o tema de hoje, importância da cadeia de suprimentos no setor de restaurantes. E aí, a primeira pergunta, né, eu queria abrir aqui com o Jun, que tem, né, uma longa história aí de restaurantes, já é chefe super famoso. Jun, fala um pouquinho pra gente aí de como que é essa estrutura, como é ter uma área de compras, como que é trabalhar com essa estrutura de suprimentos aqui no Brasil. Boa tarde a todos. Olha, ainda aqui no Brasil é muito complicado. Uma vez que você começa a visitar outros países, como Estados Unidos, como o Japão, você volta para cá e você percebe uma infraestrutura muito complicada. Então, assim, qual parte da cadeia de pescados que é mais eficiente? Aqui parte de indústrias bem estruturadas. Então, mesmo aqui na feira, você só percebe empresas de importadoras e indústrias lá de fora muito bem estruturadas. Então, todo o transporte, um salmão que sai do Chile, dentro de um caminhão, chega com mais segurança sanitária do que um peixe pescado no litoral paulista. Então, o que a gente sente muito falta, no meu caso, que eu tenho um restaurante pequeno e trabalho com omakase. Então, num jantar, o peso do salmão com os outros peixes é igual, porque é um de cada. A maioria dos restaurantes acaba vendendo muito mais salmão por conta dessa garantia, né? Como é que fala? Ele não tem muita oscilação, né? Ao longo do ano inteiro, a qualidade do salmão é a mesma, o shelf life dele é o mesmo. Agora, o meu, todo dia eu estou lá procurando um linguado, um carapau, um robalo, né? Então, assim, eu tenho certas exigências de qualidade. E eu já tive situação, ultimamente eu tenho tido menos, mas eu já tive situação de não abrir o restaurante porque eu não tinha peixe o suficiente. E eu não ia fazer um omakase só de atum e salmão, tá? Então eu percebo
mais essa carência na nossa estrutura. Já a estrutura de importados, ela vem se fortalecendo cada vez mais. Verdade, né, John? A gente tem um grande trabalho aqui para fazer no país. E aí eu queria passar a bola agora para alguém que dê os dois lados, né? Alguém que tem restaurante e representa uma associação também, que é o Luizinho. O Luizinho é presidente da Brasel São Paulo, né? É proprietário aqui do Tata Sushi, do Kame Kami. Luizinho, fala um pouquinho aí também, complementando o Jun, como que é a visão de associação, como que é a visão de dono do restaurante também, por favor. Obrigado, Marcelo. Primeiro, agradecer, estou vendo muita gente de restaurante aí. Sei que é difícil largar um restaurante na hora do almoço, né? A gente tem essa vida corrida. Renatão que já está mais tranquilo, né, Renatão? Está mais sossegado, já tem um setor de compras bem estruturado, né? Já está em outro patamar. Mas a gente sabe como é esse nosso dia a dia. É uma loucura, né? A gente fala que dono de restaurante, ele faz de tudo. A gente atende o telefone, a gente compra o peixe, a gente atende o cliente, a gente vai para a cozinha. Então, é muito importante que a gente desenvolva esses fornecedores, essa cadeia, da melhor maneira possível. Primeiro que nós não temos espaço, então é impossível fazer grandes estoques, né? Então, a gente conta muito com aquela entrega muito precisa, como o John falou, a cadeia produtiva do Brasil no pescado, ela é muito ineficiente, né? Isso gera um custo alto para os restaurantes, isso gera desperdício e também lá na ponta, o pescador, o produtor, ele também sofre muito. Então, é muito ineficiente. Eu acho que a gente tem um trabalho, como o Marcelo falou, muito grande de ajudar nesse desenvolvimento, né? Diferente do que tem acontecido com, por exemplo, uma Cermaq, que eu sou cliente, que você pode contar, é um peixe de muita qualidade e está sempre ali no timing certo. Então, é esse tipo de trabalho que a gente tem que desenvolver e apoiar essas empresas que fazem um trabalho tão sério e tão preciso, porque a gente depende muito disso, né? O Maurício está aí, quantas vezes, né, Maurício? Você liga, Luizinho, me empresta um... É uma loucura, porque a gente não consegue criar uma cadeia produtiva eficiente. Então, eu acho que cabe a nós mesmo desenvolver isso. A gente sabe nosso dia a dia tão corrido é. Imagina, como o John falou, você chegar e não conseguir abrir o restaurante por não ter uma matéria-prima de qualidade. Então, eu acho que é muito importante essa discussão, como a gente pode ajudar essa cadeia produtiva e como a gente consegue ser mais eficiente, porque só com eficiência nós vamos conseguir reduzir custos e ter mais qualidade para os clientes. Ok, Luizinho. Agora vamos ver o outro lado da moeda, né? Quem que está fornecendo para a gente? Felipe, fala um pouquinho para a gente aí de como essa visão de você fornecer, enxergar os restaurantes como seus clientes. O que você está pensando como estrutura para fornecer para esses clientes? Você já ouviu duas pessoas falando de estrutura. O que a Cermaq está pensando, está fazendo para atender essas demandas aí? Boa tarde a todos. É isso mesmo, Shira. A gente tem esse compromisso, né? A gente sabe da nossa relevância. Agora eu não falo como Cermaq também, mas também como indústria de salmão do Chile. Nós sabemos que o Brasil, os restaurantes japoneses, principalmente sushi, sashimi, que servem o pescado cru, eles dependem muito do salmão, né? E nós temos esse compromisso de sempre continuar investindo para que nunca falte. Mesmo assim, existem algumas coisas que a gente não pode controlar. Uma neve na cordilheira, uma greve de caminhoneiros, uma tempestade lá no sul do Chile. Então, tudo que está ao nosso alcance como investimento, nós estamos fazendo. A Cermaq, para ter uma noção, ela faz parte do grupo Mitsubishi. E é uma das principais empresas do grupo Mitsubishi. E isso atrai muita atenção dos japoneses para fazer os investimentos aqui no Chile, lá no Chile. Por exemplo, nós estamos fazendo agora uma nova planta, que é uma planta de água doce, né, que a gente está fazendo. Nós investimos num sistema de abate totalmente automatizado, que é único no Chile, para justamente buscar essa produção com o salmão em stress free. Para o Jun, que eu acho que sabe o que é Ikejime, a gente emulou o Ikejime em uma máquina de abate para justamente tirar totalmente o salmão, o estresse do salmão na hora do abate. Então a gente está investindo isso constantemente, a Mitsubishi tem essa noção, eles não poupam investimentos na Cermaq para justamente a gente garantir esse abastecimento de salmão. E não somente isso, mas garantir o salmão de melhor qualidade possível aqui para vocês.
Então pode contar com a Cermaq sempre, pessoal. Obrigado, Felipe. Jun, eu queria, já que a gente está numa feira, né, de pescados, e você fez um comentário que eu acho que é super pertinente. Essa oferta, né, é uma super oferta na parte de salmão e uma baixa oferta, né, na parte de outros pescados. E não é possível, né, que um país com o tamanho da nossa costa, né, não tenha uma estrutura, né, de uma riqueza tão grande de peixes, né, que a gente não consiga, de certa forma, montar essa mesma estrutura, essa mesma demanda. Eu acho que, se você pudesse falar um pouco mais, assim, representando os restaurantes, a gente, como característica de restaurante japonês, a gente é uma coisa que depende muito mais do dono, né? O dono está muito em cima, né? São restaurantes menores. Quais seriam as demandas, quais que seriam a necessidade, qual que seria o mundo ideal para nós, né? Em termos de oferta de pescados, em termos de peixe, o que você gostaria que chegasse na tua porta, né? Falando em termos de Brasil, né? Se a gente comparar com o Japão é outra coisa, né? Mas em termos de Brasil. Nosso maior problema é um sócio que nós temos. Esse é o nosso maior problema. O nosso sócio governo. Tá? E a mentalidade do brasileiro, infelizmente, não fortalece o coletivo. Então você anda pela feira, você vê muita oferta de produtos importados, e nós temos uma costa gigante e a gente não trabalha o nosso produto interno. Nós exportamos minério de ferro a uma bagatela e importamos aço inox por uma fortuna. A gente exporta grão de café e importa a cápsula da Nespresso custando 100 vezes mais. É isso que acontece. No pescado não é diferente. Então, assim, não cria uma infraestrutura correta para a gente poder pegar os pescados de maneira eficiente, controle de população do pescado, porque também a gente não pode dizimar a nossa costa, tá? Mas trazer para uso interno. O problema é que, por exemplo, ICMS, né, lá nos Estados Unidos, você paga o imposto na ponta da cadeia. No meio do caminho, você não paga imposto. Entendeu? Então, as logísticas são extremamente eficientes. Nós não. Se eu montar uma rede de restaurante e montar uma central de abastecimento, eu pago imposto 2 vezes. A central compra, paga imposto, a central vende para a rede de restaurante, paga imposto, o restaurante vende para o cliente, paga imposto. E no final das contas, quando a conta do cliente sai caro, a culpa é do dono do restaurante. Não sei se vocês lembram, devem lembrar, claro, tivemos aula de história. Na Inconfidência Mineira, Tiradentes foi enforcado. Sabe o que eles protestavam na época? Eles protestavam sobre o imposto de Portugal. Daí nasceu o termo Quinto dos Infernos. O Quinto dos Infernos significava 20% de impostos. Desculpa, gente, a gente já passou do meio dos infernos. Tá? Mais da metade do que nós produzimos e tudo mais vai para o governo. Está ficando cada vez mais difícil. Então, o desenvolvimento de qualquer indústria nacional é muito complicado. É mais fácil você importar e usar mão de obra lá fora, porque a CLT aqui é um absurdo. Tá? Então, eu não vejo essa altura do campeonato como não tratar de qualquer assunto sem enxergar um pouco da política, tá? Que eu acho que é isso que mais atrapalha a gente. Então, desculpa, está aqui meu desabafo. Obrigado, John. Acho que você tem um ponto super importante, né? Estou vendo o Roberto e Maia aqui na plateia. Roberto, a gente tem um trabalho enorme aqui, né? Roberto também trabalha junto à Fiesp, trabalha junto à cadeia de pescados. E temos um trabalho grande, né, Roberto, para fazer esse desenvolvimento, né? Assim, gente, realmente não faz sentido. Não é, assim, eu não quero entrar numa polêmica, a gente está numa feira com salmão, mas assim,
podia ser uma participação maior, né? Pescado brasileiro, né? Não é possível que a gente não consiga ter pescado de qualidade na nossa porta, né? Com o tamanho da costa que a gente tem, né? E o Jun, eu acho que muito sabiamente apontou vários dos nossos problemas aí. Luizinho, Jun falou da parte de imposto, né? E a gente toma alguns sustos, né? Assim, o Jun falou que a gente hoje está esse imposto sobre cascata, tudo. A Brasel está numa frente, né? Brigando junto com a ANR e todas as outras associações para que a gente não tome nenhum susto aí com relação ao novo regime tributário, né? Se você puder comentar um pouco mais dessa batalha também e um pouquinho mais dessa questão dos pescados também, acho que seria uma coisa muito importante para o pessoal ficar sabendo também. Bom, como o Marcelo falou, todas as associações elas estão se unindo, né? A Brasel não é diferente, a gente está liderando aí essa parte na reforma tributária para os restaurantes serem mantidos no regime especial, porque o que é ruim, por incrível que pareça, pode piorar, né? Meu avô japonês, ele sempre falou para mim assim, não, olha, faz tudo certinho, que no final dá certo. Aqui no Brasil, às vezes, não funciona assim, né? Você tenta fazer tudo certo e o resultado, às vezes, não é o desejado, né? Mas cabe a nós também nos manifestarmos, nos unirmos para conseguir ser ouvido, né? Como o Marcelo falou, uma costa desse tamanho, uma população enorme que nós temos. O consumo de pescado em geral, Marcelo, é muito baixo. A gente tem um consumo muito baixo por conta dessa cadeia não tão eficiente, por conta também do tipo de alimentação que a gente está acostumado, né? As outras indústrias fizeram um trabalho muito grande no passado. Então, a proteína do peixe, que é uma proteína super saudável, frutos do mar, a gente acaba deixando um pouco de lado. Os restaurantes têm muito, os japoneses, então, acredito que sejam grandes responsáveis pelo consumo da proteína do peixe atualmente no país. Olha que loucura, né? Com essa costa que nós temos, o pessoal e os restaurantes também, os que não são japoneses, são responsáveis porque é muito difícil. Eu duvido aqui, nós que trabalhamos com isso, Marcelo, fala para minha mãe, não, vamos comprar um peixe para ela limpar, para ela fazer em casa. Muita gente fala não. Então, os restaurantes têm esse papel, né, de difundir a cultura do consumo do pescado, que é uma proteína muito saudável, mas de uma maneira responsável. Nós fomos juntos para a Escócia, né, Marcelo? Você lembra a indústria da pesca? Você tem uma rastreabilidade você sabe exatamente qual barco pescou, onde foi pescado, como ele foi transportado. Isso é muito importante. No mundo que cada vez mais as pessoas vão querer saber o que elas estão consumindo, como foi trazido, se está sendo feito de uma forma legal. Tem muito de pesca ilegal, que isso pode prejudicar ainda mais esse abastecimento, né? Então, são várias frentes de luta, né? Essa parte tributária, como o Marcelo falou, é uma luta de todos. Mas a da cadeia também é uma luta de todos. A gente tem que divulgar mais o consumo do pescado, porque é uma proteína muito nutritiva. Imagina as crianças, elas crescem comendo, a maioria das vezes, né, Marcelo? Comidas industrializadas e o peixe é muito deixado de lado. Então, acho que cabe a nós mesmo fazer esse trabalho e lutar cada vez mais para conseguir ter um país um pouco mais justo, porque realmente empreender nesse país é para quem gosta, é para quem, como o Taka aí, o pessoal que é apaixonado mesmo por fazer isso, né? Que a gente deixa a família, deixa tudo de lado para conseguir servir o nosso cliente da melhor maneira. Obrigado, Luizinho, é isso mesmo. Salientar mesmo que a Brasel, junto com as outras entidades, ela conseguiu, num primeiro momento, né, Luizinho, junto à Câmara dos Deputados, que o segmento de restaurantes ele tivesse uma redução, por incrível que pareça, 50%, entrasse no regime tributário especial, 50% de desconto para a gente manter o imposto do jeito que está, né? Imagina se a gente deixa passar isso, imagina se a gente não está acompanhando, né? É uma coisa, assim, definitivamente o Brasil não é para amadores, né? Então, a gente ainda precisa fortalecer ainda mais esse nosso segmento de restaurantes, tá muito atento ao que está acontecendo. Felipe, e aí? Como que é essa questão de impostos, essa questão de você enxerga alguma oportunidade da Mitsubishi aqui no Brasil? O Mitsubishi tem uma operação enorme, né, no Chile, mas assim, me fala um pouquinho dessa parte de tributária, se tem alguma oportunidade, se vocês enxergam alguma coisa Brasil, para trazer para a gente alguma informação aí.
Eu acho que a maneira como a Mitsubishi enxerga o Brasil é realmente uma terra de oportunidades. A maior população japonesa fora do Japão, a gente tem um carinho muito especial por esse país. Mas eu estou há 10 anos lá, 10 anos na Mitsubishi, e já vi vários projetos nascerem e por uma questão da dificuldade tributária e de toda essa complexidade que nós temos, não avançarem. Tá? A disposição para investir, para olhar, a gente sempre tem. Temos um escritório muito grande aqui, esse escritório é o centro de controle da América Latina, então nós consideramos tudo que é do México para baixo, e o Brasil não é o maior país em investimentos da Mitsubishi aqui na região. O Chile é. Então isso já mostra como que para a gente o risco de se investir aqui no país. E para mim, que sou brasileiro, acima de tudo, é difícil ver isso. Gosto muito de que, eu vendo um salmão chileno, tem uma produção lá, o Chile tem uma população muito menor que a gente e eles atraem muito mais investimentos da Mitsubishi para lá. Segundo país que mais tem investimentos da Mitsubishi, aqui na região, é o Peru, não é o Brasil. Felipe, deixa eu só fazer uma pergunta para você com relação ao Chile. A carga tributária do Chile, proporcionalmente ao Brasil, ela tem uma diferença relativamente grande, não tem, com relação a incentivo, essas coisas? Eles têm o IVA lá, né? A primeira coisa, assim, em relação a... Não vou entrar no mérito de quantos %, né? Mas o sistema tributário é muito mais simples. O sistema tributário não tem cascata, paga aqui, o preço é esse. E pronto, todos saem ganhando, o governo sai ganhando, o empresário sai ganhando, a força de trabalho sai ganhando. O povo sai ganhando, acima de tudo, com um preço razoável, com uma segurança. Definitivamente é uma operação mais simples lá. Muito mais simples, muito mais simples. Então, nessa questão, realmente não é à toa que o Chile atrai muito investimento. Tá? Aqui, quando a gente vai fazer um projeto, só a parte tributária, só de escritório que a gente tem que contratar para fazer todos os cálculos, sempre passa alguma coisa que você não viu, que aí lá na frente vai impactar no seu resultado. Sim, e corrói muito. Fora isso, estou falando de coisas que já estão estabelecidas e pré-conhecidas, né? Que você já sabe que está lá. O problema é quando tem alguma coisa que vem do nada, assim, porque às vezes nem o passado é certo, né? Às vezes uma lei que muda investimentos lá de 10 anos atrás, uma condição que você estava 10 anos atrás, então isso deixa complicado e essa insegurança realmente afugenta investimentos. E o Chile é essa prova de que o salmão não é do Chile, gente. O salmão foi inserido no Chile pelos japoneses. O pessoal da JAICA lá é uma indústria recente e hoje é a terceira maior indústria no Chile. Representa 6 bilhões de dólares da indústria salmoneira no Chile. Então imagina isso, uma indústria criada do zero, recente, que não era da região. Eles têm uma costa gigantesca também, mas investimento, muito investimento e facilidade de fazer negócios. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma dificuldade de ter uma produção de salmão aqui no Brasil igual ao que tem no Chile por questões naturais de temperatura, água, alguma coisa assim? Ou é só um imposto que atrapalha essa situação? Não, tem uma questão natural também. Temperatura da água impacta muito. Tá? Então, o salmão, quando ele está com uma temperatura mais alta, ele desenvolve mais doenças. Então, o fato de não ter essa temperatura alta, por isso que são nos hemisférios que nós produzimos salmão. Noruega, o maior produtor do mundo. Chile, o segundo. E nós temos produção também na Austrália, lá Nova Zelândia, onde nós temos algumas indústrias, Escócia, e assim por diante. Canadá também. A Cermaq, nós temos produção na Noruega, no Canadá e no Chile. Sendo que o Chile é a nossa maior produção. Produz mais que na Noruega. Mas respondendo a sua pergunta, Jun, hoje já temos, pode-se dizer que há tecnologia suficiente para você produzir salmão em qualquer lugar. O ponto é o custo, né? Você produzir salmão em terra. A Mitsubishi recentemente assinou uma joint venture com a Maruha para produzir salmão no Japão, lá na prefeitura de Nagano, e a gente vai produzir salmão 100% em terra. É um projeto piloto, tá? 3 mil toneladas não é muito, mas é um começo, porque no Chile mesmo, a gente não tem mais para onde crescer. Muita política também, tem essa questão política que envolve as salmoneiras, não é mil maravilhas. As salmoneiras não conseguem crescer em volume e eles usam muito essa questão ambiental e o suposto descaso da indústria salmoneira
para bloquear essa expansão. Então, cada vez mais vocês vão ter, deveriam ter uma alta nos preços, um pouco menos de estabilidade, desses altos, um pouco mais de altos e baixos, porque a demanda continua crescendo. A demanda mundial de salmão cresce 5 a 6% ao ano, sendo que a produção mundial cresce de 1 a 2%, muito puxado pela Noruega. E lembrando que a gente não importa salmão da Noruega, tá? Ok, Felipe, muito boa a explicação aí. Realmente a parte tributária, essa também faz muita diferença, nessa insegurança aqui no Brasil, realmente também é um fator primordial para a gente ter um baixo nível de investimento aqui, de quem é sério aqui, né? Bom, Jun, tema de hoje é a importância do sistema de suprimentos nos restaurantes japoneses. Sim, se você... Eu acho que tem muita gente aqui de fornecedores que tem uma certa curiosidade de saber como que é o dia a dia, como que a gente compra, como que você se organiza para comprar, como que é esse processo, não só de pescado, mas de outras questões aí. Se você puder falar um pouquinho como que você toma essas decisões, o que é importante para você ao comprar um produto, se você está procurando coisa nova, se essa inflação maluca, né, de preços, né, que está atacando a gente fez alguma alteração, você está criando pratos novos. Me fala um pouquinho desse dia a dia aí. Bom, eu tenho 2 produtos, né? Eu tenho o meu, onde eu faço sushi ali na Rua Lisboa, de segunda a sexta, só jantar, e o Makase, tá? Eu não sou chefe criativo, então eu não saio inventando sushi. Eu faço o tradicional, o bolinho de arroz com um peixe em cima. É todo dia pensando em como fazer a coisa mais simples ficar cada vez mais gostosa, né? Então, é a vida pela arte disso, né? É o prazer dessa busca. E a gente vai atrás dos ingredientes, em partes tem melhorado, né? O Brasil hoje tem o Honmaguro, está chegando para a gente, né? Está chegando Vieiras do Canadá, está chegando Hokigai. Então, teve um período que tinha uma importadora que trazia isso meio debaixo dos panos e a gente tinha uma variedade muito pequena, quase ninguém tinha acesso, né? Então tinha Shirawo, né? Tinha Akagai, né? Só que aí cortaram esse canal de entrada e a gente ficou sem. Hoje praticamente é só formal mesmo, né? Dentro dessa formalidade a gente tem uma variedade pequena para alta gastronomia. Tá? Então a gente depende dos frescos do nosso litoral. Aí é uma busca selvagem, né? Sair todo dia. Com 23 anos de restaurante, eu não vou mais na peixaria comprar. Eu tenho meu gerente lá, que é meu sócio, que é o Ryuzo Nishimura, muito, muito competente. Eu brinco com os clientes, falo, nossa, daqui a pouco ele rouba meu lugar. Tá? Ele é muito competente, uma pessoa seríssima. E nós mantemos um contato com o fornecedor muito corpo a corpo. Então, quando a gente liga e pede um pescado, ali pelo nosso restaurante da Rua Lisboa, a gente nunca pergunta o preço. Fala, eu quero melhor e pago mais, não importa. Tá? Porque o produto que nós servimos é o topo da pirâmide. Então, assim, se entrou um peixe e eu paguei mais caro, eu tenho como repassar isso no preço. Diferente de quando você já tem um restaurante onde você tem um volume muito grande de público, é mais varejo e a pessoa percebe essa oscilação em referência aos outros concorrentes de mercado. Tá? Então, a pessoa vai para a experiência e fala, olha, eu consegui um pescado assim, assim, assado. Então, a gente tem hoje no mercado um dos tickets mais altos, por conta de vou colocar o melhor que tem no mercado. Tá? Já o outro produto já é o varejo, é o que tem em shopping. Então lá eu acabo colocando no mix muito mais salmão do que outros produtos, porque ali é o cliente que abre o cardápio e fala, eu quero esse ou esse. No meu balcão, o cliente não tem essa escolha. Ele vai sentar e eu vou servir para ele, vou servir sardinha, carapau, serra, pargo, linguado. Muitos clientes que sentam no meu balcão, eu começo a servir esses peixes, e eu falo assim, eu nunca comi pargo, nunca comi carapau. E eles saem de lá fascinados, mas eles, em outro restaurante, eles jamais pediriam um peixe que ele nunca pediu.
Tá? Então, a grande vantagem do omakase é você poder oferecer pescados que as pessoas nunca comeram, tá? E fazer ela experimentar e gostar. Eu acho que tem muito pouco omakase que oferece isso, por isso que o mercado de salmão acaba absorvendo os clientes que não conhecem essa variedade toda de peixe. Tá? E dói quando eu vou para o Nihon, vou para o Japão, vou no mercado, né, de peixe lá e fico vendo os peixes lá no Japão. Sabe? Eu olho assim para uma cavalinha, juro por Deus, dá vontade de pegar a cavalinha, jogar o show em cima dele e comer ele inteiro. Entende? Ele está firme, sabe? Túrgido, fresco, bonito, sabe? Todos os pescados. Você entra no mercado Skid, tá? Não tem o famoso cheiro de peixe, sabe? Que a gente está muito acostumado quando a gente vai na feira. Porque na feira eles montam tudo aquilo em cima de gelo, tá? Só que a água do gelo, o consumo do peixe cai no chão e oxida. É o cheiro dessa oxidação. Não é o cheiro do peixe que está lá, mas dessa oxidação. E a gente memorizou isso. Você vai no mercado Tsukiji, isso não existe. É surreal a maneira como eles conseguem trabalhar o pescado. Por que esse peixe aqui no Brasil acaba oxidando? Porque ele já saiu do mar, sabe lá quando. Então, assim, tem muito de pequenas pescas que pegam, né? Pesqueiro, pescador pega, coloca nas caixas, na câmara frigorífica da peixaria dele, passa um caminhão que vai comprando de vários pescadores, depois ele sobe para São Paulo e vende no Ceasa. Aí a peixaria compra esse peixe, disponibiliza para os restaurantes. Então, tem muitas vezes que eu estou servindo um sushi para o meu cliente que ele saiu da água há vários dias atrás. E não é verdade, gente, tá? Que peixe sai da água e ele tem que ser vendido no minuto seguinte que ele é mais gostoso. Não necessariamente. Hoje, lá no Japão, existe a prática de você maturar o peixe. Tá? Eu comi uma vez a barriga do olho de boi no Hasegawa e ele estava maturando durante 2 semanas. Ele tirou toda a parte da oxidação e aquele miolo lá de dentro, nossa, chegou a ficar adocicado. É um outro sabor. Isso a gente já conhece no dry age da carne, que também é recente no mercado. Mas o pescado ele é muito mais delicado. Mas já tem muitos chefes fazendo essa maturação de peixe. Então, todo esse conhecimento é importante. Mas isso não chega no relacionamento entre o pescador e o consumidor final. Muito bom. Jun faz parte daquele 0,01% que ele coloca o preço que ele quer para os clientes, porque os clientes dele pagam, né? Então, Jun, parabéns por ter chegado nesse patamar aí. Luizinho, fala um pouquinho aí do volume. O Luizinho do Tata Sushi tem um volume absurdo. Ele no começo ele colocava uns posts, né, de dancinha do pessoal lá, né, para promover o delivery. Mas, Luizinho, vamos falar assim, como que é ter um pouco mais, assim, ter mais volume, como que é esse processo de compras, o que você pensa, o que você está precisando, o que os fornecedores têm que prestar atenção para ajudar mais aí o Tata Sushi e o Kame. Bom, a gente, como estamos comentando, né, temos que ajudar a fortalecer essa cadeia do pescado, né? Mas eu acho que o dono do restaurante, ele tem uma característica um pouco diferente de alguns outros empresários, presidente. Você também né? Nós já somos mais coração mole, a gente é tão carente, eu acho, no dia a dia, que um fornecedor, putz, como o Felipe, quantas vezes eu precisei, Felipe me arruma umas caixas, não, eu vou te arrumar, fica tranquilo, Luizinho. Isso aí, você não vai trocar isso, né, Felipe? É uma relação, a gente acaba ficando, e eu acho que todos aqui têm isso, né? Não, né? O valor é importante, mas o serviço, esse carinho, você ligar para a pessoa, ela te atender. Hoje em dia, ninguém te atende mais, o presidente. Você liga, né? A pessoa, não. Então, eu acho que a gente tem um relacionamento diferente. Os restaurantes, a gente cuida muito dos nossos fornecedores, porque quem não quer manter um bom fornecedor, não é? Edilson, fala aí. A gente quer manter ele a qualquer momento, a qualquer custo. Então, só que ao mesmo tempo, a gente tem essa dificuldade do país mesmo. Por exemplo, o Maurício está liderando uma luta aí da Abrazel
sobre o ICMS dos pescados. Foi um negócio que pegou todo mundo desprevenido. Eu mesmo, que tomo muito cuidado, tinha muitos fornecedores que não tinham essa tributação e me pegou desprevenido. Isso quebrou muita gente, tem gente pendurada até hoje com esse problema, né? Então, é uma coisa que é uma luta que a gente não pode cessar, é uma coisa totalmente... Né? O Dória, na época, pegou todo mundo de surpresa e foi uma loucura. Então, a Brasel, o Maurício está liderando aí essa luta nossa do ICM sobre os pescados, porque às vezes extrapola o fornecedor, às vezes por um descuido também, né? Muitos não tinham. A gente tem um volume alto, então me pegou desprevenido mesmo. A gente deve consumir em torno de umas 70, 80 caixas de salmão por semana. É um volume relativamente grande, não como uma rede e tal, mas já é um volume significativo, né? Se você acumula isso durante alguns meses, você vê o tamanho do impacto que isso causou. É lógico que a gente conseguiu se livrar, tinha caixa para isso, mas foi uma coisa muito... pegou desprevenido, né? Então, esses cuidados, eu acho que a gente tem que ter como associação, se unir mesmo para o pessoal, porque nosso setor, ele representa hoje, presidente, mais de 5% do PIB. Nós somos o maior empregador do país e a gente não tem força alguma, porque é um setor muito pulverizado. A gente tem que se unir mais para não ser pego de surpresa dessa maneira. Não é possível que de um dia para o outro um governador chegue e sobretaxa um produto, que é um dos principais, né, para muitos restaurantes, e muda todo o mercado. Isso é inadmissível, não é? Então, é uma luta que nós temos. E os fornecedores, eu acho que essa proximidade que a gente aprendeu com nossos avós, de ir lá comprar um peixe na peixaria, depois no Ceasa, ela se mantém. Por incrível que pareça, todo mundo que está aí sabe disso, né? É gostoso, liga para o fornecedor, ele te atende, é uma coisa assim diferente. Nós somos um tipo de empresariado diferente, viu, presidente? Ok, Luizinho, obrigado. Felipe, sua consideração aí, o que a Cermaq está pensando em termos de atendimento diferenciado, o que vocês buscam fazer, como que vocês atendem os restaurantes aí, como que vocês fazem aí? Bom, a gente sempre teve essa... O bom de fazer parte do Grupo Mitsubishi é isso, que você tem escritório, são mais de 200 escritórios no mundo inteiro, então a gente usa essa infraestrutura que já está para poder chegar junto de quem usa o nosso salmão, né? E isso no Brasil não é diferente. Faz 7 anos já que eu estou nessa questão da Cermaq aqui no Brasil. Agora a gente vai poder chegar muito mais perto, mais próximo deles, de entender melhor o que eles estão necessitando, quais são as nossas falhas que nós podemos corrigir. Nesse momento a gente não pode chegar no restaurante, né? A gente precisa dos nossos parceiros importadores que fazem um trabalho excepcional, eu digo e reforço, eles fazem um trabalho excepcional de não quebrar essa cadeia. Como falou, o salmão hoje tem um protagonismo no Brasil muito por conta do que se criou no Chile, de investimentos, mas também daqueles atores que estão no meio dessa cadeia. Você viajar com um salmão 7 dias, passar uma cordilheira dos Andes, com neve, com tempestade, e não parar isso, eu acho isso fantástico. Para quem tem a oportunidade, pergunte para o seu fornecedor como que é essa viagem, como que é essa rotina de compra dele, de negociar na sexta-feira, amanhã a gente negocia salmão, por exemplo, para carregar na semana que vem, a carreta vai estar aqui na outra semana para vocês consumirem. Então, essa questão, essa logística just in time de vários atores é fantástica. Do nosso lado, a gente quer reforçar ainda mais o nosso contato com os importadores, né, e com os distribuidores, aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas que amam o que fazem, que gostam de atender e atender bem, porque eles são uma extensão da Cermaq. A gente entende assim, que eles chegam e entregam para os donos de restaurantes o melhor salmão possível. E sushi e sashimi não tem como se dar jeitinho, né? Mesmo o Jun, eu acho que se ele pegar um salmão ruim ou um peixe ruim, eu acho que ele não consegue colocar no nível do restaurante dele. Por isso que ele é tão criterioso na escolha do peixe. O peixe, a partir do momento que ele é abatido, a qualidade dele, teoricamente, assim, ele só deveria piorar. Ou o trabalho que nós fazemos como indústria é manter o máximo possível para que chegue nas condições ideais. Sushi, sashimi, cozinha crua não tem segredo. Você não coloca molho, você não coloca um molho teriyaki em cima, é aquilo. Então, é o peixe, é a qualidade como ela é aquilo lá. E nós temos esse conhecimento porque nós vivenciamos isso na Mitsubishi.
tá? Nós como Cermaq. Então, o Japão é assim. Para quem tem a oportunidade, vá para o Japão e vivencie isso lá. É a qualidade na sua forma natural, como ela é. E com isso, a gente mantém com investimentos. Investimentos em pessoas, em infraestrutura, em tecnologia, em genética, para poder cada vez mais suprir um salmão de qualidade aqui para o Brasil. Legal, Felipe, obrigado. Gente, queria finalizar essa parte aqui do bate-papo. Queria uma salva de palmas aqui para o pessoal. Obrigado, Jun, Felipe, Luizinho. Queria ver se alguém na plateia aqui tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta para um dos três. Não precisa ser tudo de uma vez. Não, pode ser. Ali, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Cíntia, eu não sou da culinária da gastronomia, eu sou do pescado sustentável. E essa batalha de conseguir colocar no prato do consumidor os pescados alternativos, os pescados diferentes, é o meu dia a dia. Então, eu queria perguntar para você, de um que você falou sobre o carapá, você serve o carapá ou serra no seu restaurante. Você não acha que a gente está num círculo vicioso? Porque o seu cliente não conhece esse pescado e, por não conhecer, ele não procura na peixaria, ele não procura nos outros restaurantes. Aí a gente não tem volume, aí eu não tenho como fortalecer essa cadeia que tem produção, que está se preocupando hoje com a qualidade. Nós temos vários outros problemas no meio dessa cadeia, principalmente lá no pescador artesanal, pequena escala, as questões de sanidade, de qualidade. A gente tem uma série de obstáculos, mas que seriam vencidos se a gente conseguisse dar esse volume, se a gente conseguisse fazer essa comunicação com o consumidor para aumentar isso. Você concorda e vê alguma forma da gente melhorar essa comunicação com o consumidor? Olha, eu já sou uma pessoa que faço isso. Eu coloco todos esses outros pescados para meus clientes e eles passam a conhecer. Tem que fazer um trabalho com as associações de restaurantes japoneses, tá? Para incentivá-los a eles apresentarem para os clientes deles. Treinamento de equipe, entrar no restaurante, treinar o garçom, explicar, fazer o próprio garçom experimentar. Porque quando o garçom come um carapava, isso é gostoso. Ele vai querer vender para o cliente, ele vai sugerir para o cliente. Então, esse é um trabalho que a gente fala que é chão de fábrica. Tá? Se a gente não chegar nisso daí, a gente não tem um elo de comunicação entre quem está produzindo e quem está consumindo. Tem que emendar tudo. Obrigado. Uma questão que nem a bolachinha, né? A gente não tem volume, né? E não consegue vender porque não tem volume, não chega, né? Mas em algum momento eu acho que precisa aparecer um investimento, né? Precisa ser política de Estado para desenvolver essa cadeia. Inclusive tem um ministério que chama Ministério da Pesca. Vamos atrás disso, precisamos ir atrás disso. Aí custa mais caro. Tudo bem, mas assim, a gente tem uma questão governamental, né, John? A gente não pode jogar tudo para a iniciativa privada. Né? A gente vê o que os outros países têm feito, assim, só com políticas muito bem elaboradas e com destino certo, é que o país cresce e o país faz o seu desenvolvimento. Aí, nesse caso, é formar um coletivo forte. A nossa política, ela tá para atender a gente. Só que se uma pessoa só for lá e pedir, não vai acontecer nada. Se um coletivo pedir, aí ele se torna mais relevante e a eficiência aumenta. Tá? Então, é um trabalho, sem sombra de dúvida, é um trabalho conjunto. Mas tem que ter uma iniciativa a começar de quem produz, porque poucos restaurantes vão atrás de você. Entendeu? Eles só vão saber que você existe se você bater na porta. É como eu enxergo. Perfeito, Ju. Ela quer fazer mais uma... Deixa eu só complementar. Eu trabalho diretamente com o Ministério, secretarias. Se a gente for ficar esperando o Ministério da Pesca resolver esse problema, a gente vai ficar mofando. Então, eu acho que também tem essa questão, né? A produção, os armadores, os pescadores também têm que assumir sua parcela de responsabilidade nesse processo todo de construir e regulamentar toda a cadeia para a gente realmente ter, aí, no médio prazo, um pescado legal,
sustentável e de qualidade chegando na mesa do brasileiro. Mas é isso, esse é o meu trabalho, fazer esse network todo e fazer as conexões. Conhece o Roberto Imai da Compesca? Joguei no seu colo, Roberto. A bola tá com você, viu, Roberto? Mais alguém, gente? Ele sabe a encrenca toda que é isso. Mais uma pergunta? Alguém? Se apresenta aí, vai, Roberto. Fica aí. Na verdade, assim, eu acho que tem algumas questões que são importantes aí a colocar, né? Obviamente que a questão de você ter uma massa crítica, ter volumes, vai propiciar uma... Hoje nós temos restaurantes japoneses porque nós temos salmão em volume. Então isso propiciou. E nós temos salmão porque nós temos restaurantes japoneses. Então eu acho que cria uma escala, mas no meio de tudo isso existe um conhecimento. Quando o Felipe fala, olha, nós estamos cada vez mais preparados com investimentos pesados para fornecer o melhor produto. Muitos de vocês, quando começou o restaurante japonês lá atrás com salmão, o salmão tinha gosto de ração, tinha cheiro de ração. A qualidade do salmão foi crescendo. E eu acho que assim, uma coisa puxa a outra. No nosso caso, brasileiro, peixe brasileiro, eu acho que a nossa primeira milha está comprometida. A partir do momento que a gente tira o peixe da água, nós já estamos errados. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito com a questão de conhecimento. Eu sempre falo que peixe tem que ter nome e sobrenome. Então, quer dizer, uma tainha de Santos é diferente de uma tainha do Rio Grande. Uma anchova do Rio Grande é diferente. Um atum do Sul é diferente de um atum do Norte. Então, as pessoas precisam entender e não ter experiências negativas. Eu acho que essa questão da experiência negativa, porque todo peixe é gostoso, depende muito do jeito que você faz. Então, eu acho que esse conhecimento seja dos pescadores, eu acho que o pescador faz a primeira milha, quando ele tira o peixe, o César está ali, ó, ele tira o peixe da água, os primeiros 5 minutos são essenciais para que esse peixe se mantenha. O Felipe está de prova, o Ikejime lá, quando... Eu acho que isso traz... o transportador tem que ter conhecimento, o armazenador tem que ter conhecimento, o restaurante tem que ter conhecimento e o consumidor precisa ter conhecimento. Eu acho que essa difusão desse conhecimento, eu acho que é extremamente importante, e trazer esse conhecimento para todo mundo precisa de eventos como esse que nós estamos tendo aqui hoje. Perdão, falei demais. Obrigado, Roberto Imai. Ó, gente, dá para ficar a tarde inteira discutindo esse tema, é um tema super importante. Acho que fica o nosso compromisso, né, Roberto, a gente já conversa sobre isso já faz um tempo, né, e de todo mundo, César está lá no fundo, né, da gente estruturar esse processo, porque a gente precisa fazer alguma coisa por isso. Bom, mas o tempo já deu, né, eu queria de novo uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes.